Olá, boa tarde, pessoal. Tava com saudade de mim? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui, né, que a espiritualidade, Deus está permitindo para que eu venha gravar mais um vídeo, pessoal. Esses dias, né, foi sábado e domingo. Não pude gravar aqui porque eu tava sem internet, né? Tava sem como baixar os vídeos e enviar para ir para os irmãos, né? Baixar no YouTube e enviar para alguns irmãos aí que eu conheço. Sabe por quê? Porque aqui na minha rua o poste pegou fogo, queimou toda a fiação, aí queimou até a fiação da internet, né? Ficamos sem luz, sem internet, sabe, pessoal? Como é que a gente grava vídeo assim? Vamos gravar vídeo no escuro? Entende, pessoal? Mas tudo certo, é tudo no tempo certo que a espiritualidade permitir. Entende, pessoal? Aconteceu isso, fiquei 2 dias sem poder passar uma mensagem para vocês, né? Eu aposto que tem irmãos aí com saudade. O irmão, algumas irmãs com saudade de ver vídeos novos que eu vou gravar aqui, né, pessoal? Mas graças a Deus estamos de volta. Já voltou luz, voltou internet, né? Graças a Deus e podemos fazer esse trabalho, né, pessoal? De energia. Trabalho de energia nesse ambiente, né? Que temos que fazer aqui, porque querendo ou não, pessoal, estamos passando magnetismo, energia para o ambiente ou para outra pessoa, entende? Agora a pergunta que fica é: qual energia e qual magnetismo você está passando por um ambiente ou passando para uma pessoa? Entende, pessoal? É isso que a gente tem que avaliar. Porque, ou você querendo ou não, você está passando o magnetismo, a energia, sabe? Às vezes vai ser positiva ou negativa, né? É que eu estava conversando com o cidadão, né? Que ele estava falando, não existe energia positiva e negativa. É claro que existe energia positiva e negativa, né? Mas, no sentido que a Bíblia fala, é o quê? É o bem e o mal. Uma energia densa e uma energia mais sutil. Entende? Simplesmente é isso. A linguagem que a Bíblia está trazendo é aquela linguagem. Mas se a gente for analisar mesmo, eles estão tá falando de energia, pessoal. Energia. É por isso que o cidadão diz, não, é energia. Eu digo, eu sei que é energia. Mas a Bíblia está falando de energia também, mas só com a forma mais figurada, com outra linguagem. Entendeu? Ele queria dizer assim que a Bíblia não estava trazendo a linguagem. É claro que está trazendo a linguagem. Aí, porque ele está trazendo uma linguagem mais científica, né? De medir mesmo a energia, de ver as coisas. Aí está querendo, não, é a mesma coisa. Eu disse, é a mesma coisa, irmão. Sabe? Ele querendo debater comigo, eu digo, é a mesma coisa que você está falando. Só muda o quê? Os termos de linguagem que é usado. Entende? Então, positiva é o bem, mal é o negativo, né? Ainda ele falou neutra, que é uma pessoa está vibrando no amor, que é a vibração neutra, a vibração do amor, né? Que
essas polaridades não positiva e não negativa, ele está alinhado, né? Entende, pessoal? Essas pessoas estão querendo passar um pensamento aí, mas não, a Bíblia não é desqualificada, porque antes de você falar dessas coisas, a Bíblia já falava, que como é que se diz? A energia do ambiente quântico, né? A energia quântica está falando ali de energia, mas está falando de outra coisa. Quando está falando de espírito, o que é o espírito? Você viu que eu gravei um vídeo aqui falando o que é a matéria espiritual, que é o quê? Eletricidade, magnetismo e calor, né? Que é luz, né? Então, tem energia, eletricidade, né? Energia, magnetismo e calor que é a luz. Entende, pessoal? Essa é a matéria do espírito. Quando você está falando do espírito, está falando disso. Está falando de energia. Entende? Agora, a maioria dos cristãos, eles não vão entender essas coisas. Eles vão entender se você obedecer ali, obedeça, tal. Aí eles vão entender. Mas eles estão fazendo também o trabalho energético. Ele está trabalhando a energia da vida dele. Quando ele trabalha melhor a energia, vai melhorar o ambiente e vai melhorar as outras pessoas. Mas só que eles não sabem disso. Entende? Eles não sabem do que está se tratando ali, está falando de energia. Uma energia, porque tudo que circunda a gente é energia, pessoal. Né? Nosso corpo é energia, nosso espírito é energia, tudo é energia aqui que está circundando a gente. Então, o que é que a gente tem que entender? É que essa nossa consciência tem que saber manipular essas energias, entende? E às vezes a gente, algumas pessoas, isso é desconhecido das pessoas, entende? Algumas energias é desconhecido. Ele não sabe que está. Por exemplo, um cidadão que ele vai orar todo dia na igreja, ele tem uma vida ali reservada, ele está trabalhando a energia dele e está passando a energia, quando ele faz a oração, energia para os outros. Mas só que ele não sabe o que se ele está fazendo isso, está passando energia. Não, eu estou fazendo oração. Você perguntar um cristão que vai para igrejas aí, qualquer igreja, ele vai falar isso, porque ele não sabe que ele está fazendo um trabalho energético. Entende? Aí o cidadão falou: ah, esses que ficam adorando, aí ele está fazendo, não está fazendo o que Jesus quer, que não sei o quê. Eu digo, como assim, irmão? Você está confundindo o que os evangélicos estão fazendo, né? Os católicos, os evangélicos, vários que eles dizem que isso é oração, mas qual é a adoração que Cristo mandou fazer? Qual é a verdadeira adoração? É chegado o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Então, pessoal, a verdadeira adoração é do espírito. Entende? Agora, esse cidadão já deve ter vindo dessas igrejas evangélicas aí, está com isso na cabeça, que acha que a adoração é aquilo que os evangélicos estão falando. Não necessariamente. Porque eu já falei, tem muitos aí que estão na igreja evangélica, mas não estão conectados. E se eles não estão conectados com a essência dele, ele não pode adorar. Entende, pessoal? Entende? A verdadeira adoração será quando você se conectar com a sua essência, com a verdadeira espiritualidade. Aí você vai ter uma expressão. E nem sempre você, se você não se expressar, mas você está adorando a Deus em espírito. Não significa que você só é abrir a boca, levantar a mão. Não, não é assim.
Entende? Então, esse cidadão, ele está confundindo essa adoração que ele está falando que é o que os evangélicos, né, os católicos fazem. Ele está confundindo isso. E aí está dizendo, isso não é, como é que se diz, não está na frequência dele. Ele não está na frequência porque ele não está conectado com a espiritualidade. Entende? Só vai estar na frequência quem está conectado à espiritualidade. Entendeu? É isso que ele não entende. Estava falando que a adoração. Claro que a adoração é uma frequência que é boa e que vem de Deus. Mas quem está verdadeiramente conectado. Entende? Esse camarada já veio dessas igrejas aí, entrou em um grupo aí, porque aí tá falando agora que é frequência que nos que ele tá pensando o que é isso. Entende? E não sabe. Quando uma pessoa está meditando, quando está orando, a pessoa está entrando em uma frequência espiritual. Entende? Ela está adorando a Deus. Que adorando a Deus não é só cantar, levantar a mão, como os evangélicos falam. Ali, se a pessoa estiver conectada, ela estiver cantando, estiver assim, levantando a mão, sim, aí ela é uma verdadeira adoração. Entende? E ela está na frequência, e ela está recebendo energia espiritual, o qual vai passar energia espiritual para outras pessoas. E não necessariamente precisa você estar em um grupo religioso. Não necessariamente. Se você se conectou com a sua esperança, você fazendo, cantando cantando as músicas, você pode passar energia espirituais para pessoas. Não é à toa que tem alguns cantores que tem essa conexão, ele passa a energia espiritual para as pessoas. As pessoas se sentem bem. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui, pessoal, porque eu, já que não tenho gravado 2 dias sobre os vídeos aí, né? Eu vou falar de alguma coisa que eu tive essa conversa com esse rapaz e ele não entende. Entende? Ele está querendo separar uma coisa que não é inseparável. Todo mundo aqui está no magnetismo. Todo mundo está aqui na energia. Entende? Agora você está lançando uma energia positiva ou uma energia negativa no ambiente. Ou então para outra pessoa. Entende? É igual se você é um músico, está cantando, mas você não está conectado com o seu espírito. Você está passando um magnetismo baixo para a pessoa. Em vez de a música ser uma música para levantar, vai baixar sua energia. Entende? É por isso que se um músico ele vai cantar, ele está conectado, ele está louvando a Deus. Não necessariamente ele precisa estar num grupo religioso. É isso que o cidadão não entende, né? É por isso que hoje o meu tema é o quê? O que é magnetismo espiritual? Por que é importante saber sobre esse magnetismo? Por que é importante a gente saber sobre o magnetismo espiritual? Entende, pessoal? Por quê? Porque a gente é um espírito e o nosso magnetismo vem dessa energia espiritual. Vem do nosso corpo também, que o nosso corpo é energia, vem uma parte da energia vem desse corpo. Mas vem o magnetismo espiritual. E a gente vai saber o que é esse magnetismo espiritual, né? E ver se a Bíblia fala sobre isso, né? E a espiritualidade, qual é a mensagem da espiritualidade sobre isso, né, pessoal? Vamos estudar sobre isso, já que já tem 2 dias que eu não, não gravo aí os meus vídeos, né? Vamos estudar, porque vamos saber. Porque esse cidadão, ele está estudando sobre isso, sobre
energia, magnetismo, né? Ele deve estar estudando, mas ele quer tirar de uma forma que de uma coisa não religiosa. Não é uma coisa religiosa, mas o contexto está aí que já foi criado essa coisa, esse pensamento religioso, né? As pessoas do meio religioso não pensam isso. Ela pensa ali em obedecer ali como um mandamento, alguma coisa da Bíblia, do grupo lá deles. Mas eles estão manipulando a energia, entende? Todo mundo está manipulando a energia. Agora, qual é a energia que você está manipulando, né? Essa é a pergunta. Aí vamos saber o que é esse magnetismo espiritual, é o que a gente vai saber, né? Aí o que é que ele fala que é o magnetismo? É um conceito do espiritismo. Então veio do espiritismo lá, que fala o quê? No qual o espírito encarnado age sobre outro espírito encarnado através de modificação de qualidade do fluídico que se dá através da ação do pensamento, no qual é chamada de magnetismo. Entende? Então, ele fala que esse magnetismo é um conceito lá que foi criado pelo Espiritismo, né? No qual o espírito encarnado age sobre outro espírito encarnado. Então, é a troca dessa energia, né? Está agindo, que ele está falando, né? Através de modificações de qualidade fluídico. Então, esse energia, esse magnetismo, está passando um fluido, o fluídico, né? Que é essa energia que vem com o magnetismo. Eu já falei aqui em um vídeo explicando sobre o que é esse fluido espiritual, entende? O qual vem com esse magnetismo, que se dá através da ação do pensamento. Então, todo mundo está pensando. Todo mundo está pensando. Então, se todo mundo está pensando, né? Todo mundo está passando energia, magnetismo. Está pensando, está agindo, está se comportando. Então, você está passando o magnetismo. Você está passando a energia. Quem é que não pensa? Entende? Até os animais que não pensam, não têm um raciocínio assim, uma consciência, eles passam o magnetismo também. Porque o corpo dele ele é feito de magnetismo, ele passa também. Até os animais. Né? Mas a gente passa através da ação do pensamento, no qual é chamada de magnetismo, que ele fala. Né? Aí ele fala, ele é definido como magnetismo humano, que é produzido pelo fluido do homem. Outro magnetismo é o espiritual, é aquele que provém do fluido do espírito. Entende? Então, ele fala que tem esses dois fluidos, esse magnetismo, porque o nosso corpo é energia, né? Então, se o nosso corpo é energia, ele tem um magnetismo. O nosso espírito também tem magnetismo. Entende? Por isso que ele fala que tá vindo desse é produzido, né? Ele é definido como magnetismo humano e um magnetismo do fluido que vem do fluido do homem. E o outro magnetismo é espiritual, é aquele que provém do fluido do espírito. Aí o que é que ele fala mais? O fluido magnético tem duas fontes muito distintas. O espírito encarnado e o espírito desencarnado. Essa diferença de origem produz uma diferença muito grande na qualidade do fluido e os seus efeitos. Então, pessoal, então vem até os espíritos desencarnados também, passa fluido magnético. E
e vai depender do pensamento dessa consciência, desse espírito desencarnado, está ali, vai passar para a gente. Se ele está numa vibração baixa, pensamentos malignos, pensamentos baixos, sabe? Então ele vai passar um fluido magnetismo, né? Baixo para você. Não vai ser bom. Entende? É igual também, se for um espírito evoluído, ele vai passar uma energia, um magnetismo, uma vibração boa para você, para seu espírito. Foi por isso que eu falei aqui, eu gravei um vídeo aqui falando sobre os médios que baixa a sua vibração, deixa os espíritos de baixa vibração entrar no perispírito dele. Ele vai ser sugado. Entende? Ele vai ser sugado o espírito dele. Porque aquele espírito é de baixa vibração. Além de ele vai ser sugado, ele vai permitir que aquele espírito passe o magnetismo para as pessoas que estão ali ao seu redor. Entende? Ele emana a sua energia no ambiente, né? Eu falei até aqui da energia no ambiente, né? Por isso que esses que alugam aí para evangélicos e espírita, uma casa que vai alugar para fazer um trabalho, a energia, mesmo as pessoas indo embora, indo para outro lugar, a energia fica ali. Entende? É o que é passado. E já pensou? Esses espíritos que se manifestam ali naquele lugar, aquele ambiente fica impregnado daquela energia daquele espírito. Entende, pessoal, o cuidado que a gente tem que tomar? Por isso que eu falei disso que não é bom fazer isso. Além de ele vai sugar a energia do médium, por isso que às vezes esses médios ficam doentes, ficam fracos, e aí adoece e desencarna. Entende? E vai para o umbral, por causa do magnetismo dele baixo. Entende que ele está deixando sempre o magnetismo dele sempre baixo. Ele tem que deixar o magnetismo dele sempre alto para ser usado por espírito mais evoluído. Entende? O qual não vai sugar energia. Vai passar energia para ele, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Né? Ele diz que há uma diferença na origem, de uma diferença muito grande na qualidade do fluido e do seu efeito. Né? Ele fala, o fluido humano é sempre mais ou menos impregnado da impureza física e morais do encarnado. Do bom espírito, o magnetismo é mais puro e tem propriedade mais ativa que leva a uma cura mais rápida. Entende? Então, ele fala que como é que se diz? A energia, né? O magnetismo que vem do fluido humano, ele é mais ou menos empregado com a impureza física e morais. É por isso que tem que ter uma separação, porque se você vai fazer uma cura, qualquer coisa, porque a gente está fazendo cura aqui, pessoal. Por isso que eu estou doando aqui a minha energia, pode servir como uma cura de uma pessoa. A cura do espírito dela. Que ela, quando curar espiritualmente, ela pode ser curada no físico. Entende? Ele fala que o quê? É impregnada da impureza física e das morais. É por isso que você tem que ter um equilíbrio da vida moral. Você entende uma energia que fica aí se deitando com qualquer um. Você está passando a energia, né? Aí ele fala, do bom espírito, o magnetismo é mais puro. Então, quando a energia vem lá do espírito, né? Ainda mais que se for vindo do espírito elevado, vai passar um magnetismo puro e que tem uma propriedade ativa
que leva à cura mais rápido. Então, a energia, quando vem lá do espírito mais evoluído, passa para o seu espírito, que passa através do seu corpo, que passa aquele magnetismo que pode levar à cura. Foi o que a irmã estava perguntando: ô irmão, como é que pode, através da tela, a energia passar? Porque ela estava assistindo meu vídeo, né? Ela recebeu ali uma cura, né? Então, ela não entende, porque quando o espírito me usou aqui, ele usou, passou a energia dele através da minha voz, né? A minha vibração, o qual, quando você ouviu, você recebeu. E qualquer pessoa que vai ouvir vai receber essa vibração. Entende, pessoal? A irmã estava perguntando. Então, vem com. Ele disse que esse magnetismo vem mais puro, né? É uma energia que vem pura, que tem uma propriedade mais ativa. Então, ela vem com força. Foi por isso que a irmã sentiu com força, o qual leva à cura mais rápida. Então, a pessoa sente a energia mais rápida, é curada na hora. Se ela tem uma dor, foi o que aconteceu com uma irmã também. Que ela, ao mesmo tempo que ela estava assistindo, ela disse que estava com a dor nas pernas, né? Ela estava com as dores nas pernas, não estava conseguindo levantar para fazer nada. Que eu mandei a irmã passar o vídeo para ela. E ela assistiu. Quando ela disse, ela estava contando que quando ela estava assistindo o meu vídeo, a energia estava passando assim, ela estava sentindo a energia, o qual foi aliviando todas as dores do corpo dela. Nossa, pessoal, entende? Então, essa energia não pode ser só minha, entendeu? Tem uma energia aí espiritual, um magnetismo espiritual que está sendo passado. Que ao mesmo tempo que ela estava ouvindo, na hora que ela colocou lá o meu vídeo, estava ouvindo, ao mesmo tempo ela já sentiu assim um negócio tocar nela, o magnetismo, ela começou e já começou a aliviar as dores na perna. Então ele disse que é o quê? Vem com essa propriedade quando vem do espírito, né? Do bom espírito. Do bom espírito, o magnetismo é mais puro, tem uma propriedade mais ativa que leva a uma cura mais rápida. Isso passando por intermédio do encarnado, pode se alterar com a água límpida, passando por um vaso impuro. Então, é por isso que aquele que está transmitindo, ele tem que estar... Ele fala que esse vaso impuro, vaso puro, é a pessoa, né? É o corpo da pessoa. Ela tem que estar com um bom pensamento, ela tem que estar controlando a emoção dela. É por isso que aqui eu fico mais reservado, porque eu sei disso, porque se eu vou fazer passar uma mensagem dessa, ele tem que ir com um magnetismo. E vai ser com o magnetismo do espírito que ele vai usar você. É por isso que a irmã disse aqui que tem vezes que eu sumo aqui. Deve ser o quê? O espírito, a espiritualidade usando para passar o magnetismo. Entende? Então, esses espíritos elevados, ele só vai se aproximar quem está na mesma faixa de vibração e energia magnetismo, o qual o espírito pode entrar no perispírito, pode colar nele e transmitir aquela energia, transmitir aquela mensagem. Entende? Então, se ele é um espírito elevado, você tem que estar com a vibração alta para ele usar você para você passar. Então, se você está em uma vibração baixa, né? É o que ele está falando aqui de impuro, de puro, de impuro, né? Que passa pelo encarnado. Então, passa pelo corpo, pelo intermédio do encarnado, que é o médium, né?
o qual vai transmitir. Então, ele diz, altera com a água límpida passada por um vaso impuro. Assim pode passar boa parte da propriedade do fluido magnetismo espiritual. Então, se o vaso é o quê? A gente somos um vaso. Por isso que a Bíblia diz que lá que a gente somos o vaso do oleiro. Porque é o qual vai passar esse magnetismo. O espírito evoluído, ele está numa vibração muito alta, um magnetismo muito alto. Então, se você está, ele fala aqui que o vaso é impuro, você está o quê? Você está numa vibração baixa, você está praticando coisa, está com pensamento, sabe, não está com a emoção desequilibrada. Então, o espírito não vai evoluir, não vai poder lhe usar. Quem é que vai lhe usar? São espíritos que você está vibrando na mesma densidade dele, está no mesmo magnetismo. Aí você vai ser usado por um espírito aí do umbral, entende? O qual vai passar um magnetismo que não vai ser bom para as pessoas. Entende por que eu falei naquele vídeo que o médium que fica baixando a energia e passando o espírito com mal intenção, um magnetismo baixo, vai passar aquela vibração para as pessoas. Então, mas se você é um médium que está trabalhando a sua emoção, trabalhando a sua energia, você, quando estiver ensinando aqui as coisas espirituais, o espírito evoluído ele vai poder usar porque ele quer usar, ele quer passar mensagem para as pessoas, para que as pessoas entrem nessa vibração alta, saia da vibração baixa. O espírito evoluído quer, mas ele precisa de um vaso, ele precisa de um corpo, um veículo que esteja na mesma vibração dele. Entende? É o que ele está falando aqui. Por isso que pode ser alterado, essa energia pode ser alterada como a água límpida passando por um vaso impuro. Então, uma água limpa, lá vai dizer que a energia do mentor, do espírito, vem limpo. Mas se o seu vaso tá impuro, então, quando ele passar, porque ele vai passar e vai transmitir, aí vai passar, aí a água suja aí vai passar impuro. Entende? É isso que ele está falando. Esse fluido magnético espiritual vai ser passado, vai perder. Então, o mentor, os espíritos evoluídos, ele sabe disso. Então, ele vai se aproximar de uma pessoa que está no magnetismo, vibrando na mesma vibração dele, para que a energia passe límpida, a água seja límpida, passe essa energia como a água limpa. Entendeu? Passe que aquilo vai ser mais rápido, que ele fala que é a propriedade mais ativa leva a cura mais rápida. Então a pessoa vai sentir a cura no espírito dela, o qual vai curar ela fisicamente mais rápida também. Mas isso passa pelo encarnado que ele está falando, né? Pelo aquele que está passando esse magnetismo. É por isso que é muito cuidado qual tipo de pessoa, o que você está ouvindo, o que você está indo em grupos aí religiosos, qual é a energia que essas pessoas estão passando. Porque ela está passando energia, pessoal. Querendo ou não, você ouve alguma coisa na televisão, todas as pessoas estão passando energia. Entende? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. É importante a gente saber. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, assim, o fluido magnético espiritual é mais depurado quando vem direto do espírito. Ele se torna mais puro e desligado da matéria. Então, tá vendo? Então, quando
o fluido magnético espiritual, ele é depurado, né? Ele vem passando. Quando ele vem do espírito, entende? Você só está neutro ali. Você está. O espírito vai fluir através de você, que vai passar aquela energia para as pessoas, né? Ele está desligado da matéria. Entende? Porque a nossa matéria, ele vai trazer a impureza. Entende, pessoal? É por isso que a gente tem que estar no espírito, o espírito trabalhando a nossa emoção, trabalhando nosso trabalhando várias coisas para que esteja no ponto para que o espírito evoluído passe essa energia, que vai abençoar muitas pessoas, vai até você vai receber essa energia também. Foi o que aconteceu comigo. Quase eu não durmo, pessoal, de tanta energia, parece que estava no meu corpo, que eu disse, nossa. E foi o dia que a irmã disse, olha, você não estava ali, irmão, você sumiu. Foi aonde que parece que o espírito evoluído, a espiritualidade, estava me usando para passar aquele magnetismo, né? Entende? Então, por isso que temos que tomar cuidado. Se é um espírito evoluído ou se é um espírito de baixa vibração, um espírito do umbral. Esse espírito que está com mau pensamento, ele vai passar ainda o magnetismo para o médio ainda ruim e ainda vai passar para as outras pessoas que estão escutando. Cuidado! Por isso que eu sou contra aí os centros espíritas. Se eles estão em uma evolução evoluída, buscando espírito evoluído, tudo bem. Mas se está buscando o espírito, vários espíritos aí, usando até de espírito de barra, usando, vai trazer esse magnetismo, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Por isso, o espírito inferior se aproximar do homem e passa fluido magnético de propriedade maléfica e intenções má. Aí, ó, pessoal, você tá vendo? Quem tá falando isso é o estudo próprio mesmo do Espiritismo, tá falando isso. Por que tá fazendo esses cultos aí, o qual é manifestado esses espíritos de baixa vibração, pessoal? O Espiritismo está fazendo isso aí. Por que está fazendo isso? O próprio Espírito, né? Que foi Allan Kardec, né? Ele fala, por isso o espírito inferior, espírito inferior, né? Que de baixa vibração, né? Se aproxima do homem e passa fluido magnético de propriedade maléfica, intenções má. Então, não é só no culto, em qualquer homem. Ele está falando que qualquer, se tiver espírito de baixa, ele pode passar uma propriedade de fluido magnético espiritual, assim, maléfico, né? E com a intenção má, colocando pensamento. Intenção é pensamento má naquela pessoa. Entendeu? Aí ele fala, assim um médico que dispensa o seu próprio fluido se esgota e se fadiga porque está saindo do seu próprio fluido magnético vital que ele dá, no qual vai precisar de um longo tempo para se recuperar suas forças. Tá vendo, pessoal? Então, por isso, se você... O médium, ele fala, o médium que dispensa o seu próprio fluido, ele permite que esses espíritos acessem o perispírito dele, vai acontecer o quê? Ele vai se esgotar. É por isso que muitos saem esgotados. E fadigar, porque está saindo do seu próprio fluido magnético vital. Porque aquele espírito é de baixa vibração, ele não tem energia para passar. Então ele vai sugar a energia do médio. Entende? A energia vital do médio. Ele vai sugar. Por isso que esses médios saem aí, acabado aí,
E aí o que? Ele fala, vai precisar de um longo tempo, então vai precisar de um longo para se recuperar suas forças. Quando acontece isso, pessoal, vai precisar o quê? De um longo tempo médio, porque foi um espírito de baixa vibração. Mas se é um espírito evoluído de vibração alta, ele não vai precisar de tempo. Ele vai ter até energia, ele vai ter até mais energia. Entende aí os pessoal do espiritismo que fica fazendo aí esse escuta aí? Entende? Não só o espiritismo, tem a igreja evangélica aí, todo mundo sabe que é, que bota lá, fica manifestando o espírito lá na pessoa, tá passando um magnetismo ali, né? A pessoa quando sai dali, por isso que a pessoa sai dali, sai cansada, acabada, porque sugou o espírito, fluido espiritual da pessoa, né? Tem igreja aí que faz aí, vocês sabem quem é, né? Aí o que é que ele fala mais? Por isso o fluido espiritual é mais poderoso em razão da pureza, produz efeito mais rápido e frequentemente instantâneo, né? Foi o que aconteceu lá, né? Por isso o espiritismo não é, pois, senão o magnetismo espiritual, e o magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. Entende, pessoal? Então, o que significa ser espiritualista? É você estar passando um bom magnetismo. Não é passando esse mau magnetismo. Entende? É o que ele está falando. Espiritismo é isso. Você ser um espiritualista, um médium, é estar passando o bom espírito. O magnetismo do bom espírito, não do espírito que é de baixa vibração, entende? E é por isso que alguns grupos religiosos, principalmente os evangélicos, é com o pé atrás com o espiritismo, porque ele está fazendo do espiritismo se conectar com o espírito de baixa vibração, está passando magnetismo de baixa vibração para as pessoas. Entende, pessoal? É por isso que o espírito foi visto com maus olhos por causa disso. Porque ele disse que o quê? O magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. Então, todos nós temos um espírito e que tem um corpo que tem energia, tem magnetismo. Então, todos nós estamos fazendo, passando o magnetismo. Então, é espiritualismo isso aí. Entende? É isso que o cidadão lá não entende. Tá fazendo, não, a adoração, o que ele está fazendo não é só aqui no meu grupo, a gente trabalha a energia, todo mundo está trabalhando a energia. Agora, qual é a qualidade da energia, como ele falou, né? Existe a qualidade que você está passando. É isso que você tem que descobrir. Mas todo mundo está passando. Aí, todos os grupos religiosos também. Porque isso não é negócio de religião. Isso não é do espírito. Isso não é. Isso é magnetismo, está acontecendo com todo mundo. Seja você que tem a religião ou não tem, o magnetismo está acontecendo. Aí ele fala, assim o magnetismo espiritual é um fenômeno que envolve a energia e a interação entre os seres humanos e o ambiente espiritual, no qual funciona através da emissão e recepção de vibração energética, que pode ser positiva ou negativa. Então, entende agora o que ele falou, o que é essa energia espiritual? Todo mundo está fazendo, pessoal. Ele diz assim, é o que? É um fenômeno, né? Que envolve a energia. Então, todo mundo tem energia. E a interação entre os seres humanos. Então, é uma energia que os seres humanos estão tocando. E o ambiente espiritual, no qual funciona através da emissão, né? Emite
e recepção de vibração energética. Então, vai de acordo com a nossa vibração energética, né? Que pode ser positiva ou negativa. Uma coisa é outra, pessoal. Se você não está vibrando positivo, você está vibrando negativo. Você está emitindo o magnetismo. Não tem para onde correr. Todo mundo está fazendo. Aí o cidadão lá estava falando, não, aqui a gente trabalha energia, todo mundo está trabalhando energia. Entende? Não existe essa de que um lugar vai trabalhar energia. Não, todo mundo está. Agora, qual é a qualidade dessa energia que você está passando? É por isso que é importante você saber sobre esse magnetismo. Foi a pergunta que eu coloquei. Por que é importante saber sobre o magnetismo espiritual? Porque para a gente saber se a gente está passando energia negativa ou positiva, né? Aí ele fala, né? Esse magnetismo espiritual pode ser influenciado por fatores como pensamento, emoções, intenções e ações. Então, pessoal, você entende o que é que ele está falando, o que é que acontece com esse magnetismo? Agora, quais os fatores que ele fala que está influenciando nesse magnetismo espiritual? É o quê? É o pensamento, emoção, interações e ações. Quem é que não está fazendo isso? Qual o ser humano que não está fazendo isso? Não está pensando, não está tendo emoções, não está tendo interações um com o outro e ações. Entende? Quando você tem interações com uma pessoa, você está trocando energia. Agora, qual é a qualidade de energia que você está trocando? Foi por isso que eu falei aqui da mulher que fazia os filmes lá pornô. Eu disse, ali o problema dela foi porque ela trocou muita energia. E com muitos homens diferentes. Então, ela estava sofrendo aqui, né? E pior que já estava sofrendo ataques espirituais, né? Aí ele fala, por isso é fundamental ter consciência, aí ó, a consciência entra aí no jogo, da responsabilidade que vem com o magnetismo espiritual, pois nossa energia pode afetar outra pessoa e o ambiente ao nosso redor. Você entende, pessoal? Você entende que isso não é exclusivamente lá do espiritismo? Mas ele trouxe essas ideias. E tem pessoal fazendo lá culto, os espíritos de baixa vibração, pegando essas pessoas. E está passando o magnetismo para as pessoas, afetando as pessoas e o ambiente. Olha o que ele fala. Por isso que a sua consciência, você tem que ter consciência disso. Entende? Por isso que eu tenho que ter consciência que eu trabalho as minhas emoções. Porque para eu não passar uma energia que não seja uma energia boa, entendeu? Que venha da espiritualidade evoluída, entende? Que vai fazer mal às pessoas. Em vez de fazer bem, vai fazer mal. Entende? Então, o que é que ele fala mais? Ele fala, o magnetismo espiritual está presente em todas as pessoas, mas algumas têm a capacidade natural maior de utilizá-la e influenciá-la. Então, ele fala, está em todas as pessoas, não tem para onde correr, todo mundo tem esse magnetismo espiritual. Não tem jeito, porque ele é um espírito, né? E o espírito é o quê? Você viu qual é a propriedade do espírito lá? É o quê? É energia, né? Energético, né? Magnetismo, então, magnetismo e calor, que é luz. Então, tem energia, magnetismo, luz e calor. Entende? Essa é a propriedade do espírito. Entende? Por isso que chama magnetismo, a pessoa passa o magnetismo espiritual.
está em todas as pessoas. Ele diz que está presente em todas as pessoas e tem uma capacidade natural maior de ser utilizado de influenciá-la. Algumas pessoas têm, né? Como os médios, né? Ele tem como manipular essa energia maior do que uma pessoa. Mas a pessoa natural está manipulando? Tá. Mas ela não tem, ela tem que ter consciência. É por isso que passa pelo ensinar aqui. Eu estou ensinando isso para você despertar, para você saber que tudo que você pensa, as suas emoções, tudo que você vai passar uma energia. E agora, quantas pessoas estão passando energia baixa? E você baixando energia, vai o quê? Espírito do umbral vai poder usar você para passar mais maléfica ainda. Vai passar intenções malignas. Entende, pessoal? Tá bem fácil de entender isso, né? Aí o que é que ele fala mais? Por isso é importante aprender a controlar e direcionar o magnetismo espiritual de forma consciente e ética para promover o bem-estar e a harmonia. Então ele diz que é por isso que é importante você saber e aprender a controlar. Como é que a gente controla, pessoal? É controlando nossos pensamentos, nossas emoções. É controlando isso que a gente vai controlar e vai direcionar. A gente vai direcionar um pensamento positivo. Porque aí uma meditação, uma oração. Então são coisas que você vai manipular uma energia positiva no ambiente e para outra pessoa, que vai fazer bem a outra pessoa. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Por isso que ele diz, é importante aprender a controlar e direcionar o magnetismo espiritual, né? Que de forma consciente e ética para promover o bem-estar e a harmonia, né? Por isso, ele fala, por isso, né? Por isso é preciso compreender a relação entre a energia e o magnetismo. Por tudo no universo é energia. Entende? Então você precisa entender isso, que você tem um corpo espiritual, que é energia. Você tem um corpo físico, que é energia também, mas é uma energia densa. E que tudo no universo, tudo que está ao nosso redor, é energia, pessoal. Então, Deus deu a gente um corpo, tanto espiritual como físico, para a gente administrar esse corpo. E administrar as outras coisas aqui, manipular as energias. Entende, pessoal? Preciso. Então, a responsabilidade da sua consciência como se diz, é compreender essa relação entre a energia e o magnetismo, porque tem relação. Entende? Se você tem energia, você tem magnetismo. Né? É por isso que eu falei. Não interessa se uma pessoa está num grupo religioso ou não. Se ela está vibrando positivamente, ela está bem, ela vai ser para um lugar elevado. Se ela está no magnetismo baixo, por mais que ela esteja em um grupo religioso, ela vai para um umbral, pessoal. Não tem essa, porque é assim que funciona o mundo espiritual. Ele funciona através de energia, de magnetismo. Não interessa. Foi até que eu escutei um, uma EQM, né, de uma mulher que ela sofreu a parada cardíaca, né? Aí ela sofreu a QM. Aí ela foi levada para um lugar bonito, um lugar. Ela disse: Nossa,
ela disse que ela pensando que ia para um lugar mais que não era assim o céu, né? Que era parecido como o céu que ela disse. Ela disse, eu fiquei surpresa porque eu não tenho nenhum grupo religioso. Eu não faço nenhuma prática religiosa. Eu não sou, mas eu estava naquele lugar, entende? Porque ela pensava como os outros religiosos pensam. Porque pensa que para você ir para um lugar desse, você precisa estar em um grupo religioso. E não necessariamente. Você está com a energia boa, você deixa o corpo, você vai para lugares mais elevados. Foi o que aconteceu com ela. Então o cidadão fez a pergunta: você ficou surpresa quando você saiu do corpo, você foi levado para esse lugar? Ela disse: não, eu sabia que se eu morresse eu ia sair do corpo, eu ia ser para algum lugar. Mas eu fiquei surpreso porque não tinha grupos religiosos, não tinha nada. Ela tá falando, ela ficou surpresa porque ela foi para um lugar onde ela sentiu uma paz, era um verde, era um lugar bonito, entende? Ela contando isso, tal, mas ela voltou para contar isso para gente, entende? Ela voltou, ela foi, tava lá nesse lugar enquanto ela tava tendo uma parada cardíaca, né? Entende, pessoal? Então, é assim que funciona. Não existe esse negócio de que eu estou num grupo há mais de 20 anos. Não, se você não estiver cuidando da sua energia, o magnetismo, se você deixar o corpo, você vai direto para umbral. Por quê? Você já está vibrando aqui no umbral. É por isso que o quê? O umbral já está aqui, pessoal. Você tem que vibrar com a energia mais acima. O umbral já está aqui, você já está vibrando no umbral. Entende? E se você fica nessa aí e ainda baixa mais a sua vibração, você vai. Só é perder o corpo. Entende? Foi até que eu falei para a irmã, oh, ele tá assim, tal, não sei o que. Eu digo, irmã, a única coisa que tem que fazer é mudar a energia, o pensamento dele, mudar as coisas. Quando mudar, ele se livra do umbral. Porque ela sonhou com alguns familiares que estavam lá no umbral, né? Aí eu disse, depende dele, entende? Só quem pode manipular a energia dele é ele, entende? A gente vai doar nossa energia, vai orar, vai meditar, passar uma boa vibração, mas ele tem que tomar consciência disso para mudar a vibração. Porque não é a pessoa que eu vou salvar a outra, não. É você mudando a sua vibração que você sai do magnetismo mais baixo e vai para o magnetismo mais alto. Entende? Então, se você deixa o corpo ali, você vai para o magnetismo alto. Entende, pessoal? Entende como funciona as coisas espirituais? É assim. Não é porque você está em um grupo que você vai. Não, não existe isso, né? Você pode estar em um grupo e pode estar fazendo coisas erradas aí, né? Como alguns padres, alguns pastores aí que já foram pegos aí, né? Estão fazendo a escondida aí. O que é que adianta? Você está lá com o ensinamento para você fazer aumentar sua energia, você não está cumprindo aquilo, você não está fazendo. Então, você está ali só usando a capa para dizendo que está numa boa vibração, que é santo, que não sei o quê, mas você está fazendo algo errado escondido. Você está em baixa vibração. Se deixar o corpo, vai para um umbral. Entendeu? Aí ele fala, por isso é preciso compreender a relação entre a energia e o magnetismo. Porque tudo no universo é energia. Assim, cada pensamento, emoção, ação que temos emite uma determinada frequência energética
que emite um magnetismo espiritual. Entende? Então ele falou aqui o que é esse. Você está em uma frequência energética que vai ser emitido um magnetismo espiritual. Entende? Então tem que mudar o pensamento, tem que mudar ações, né? Aí a minha pergunta é: a Bíblia fala sobre esse magnetismo? A Bíblia, se a gente acredita que a Bíblia é espiritual, pessoal, então, espiritual o quê? Está falando de magnetismo. Então, por isso que todo ensinamento da Bíblia tem magnetismo. Por isso que você lê uma passagem lá de Jesus, ela começa a lhe dar energia, porque tem magnetismo, pessoal. Entende? Tudo tem magnetismo. Entende? Porque vai fazer você pensar coisa boa. Então, a Bíblia está ensinando você a pensar em coisa boa. A Bíblia está ensinando a você, a sua consciência, né? Está ensinando a sua consciência a administrar tanto o corpo espiritual como o corpo físico. A Bíblia está ensinando isso, a manipular a energia. Agora, você vai falar isso para um cristão, a Bíblia está ensinando a manipular a energia. Ele não vai entender isso. Ele não vai. Porque temos que seguir a doutrina. Aí tem um se fica aí preso a um grupo, tem que seguir a doutrina de lá da igreja que tal, que lá que é a verdade. Não, não é nada disso. Se você ouve ali o ensinamento da Bíblia, tira ali aquele e você começa a praticar, você entrou no magnetismo espiritual. Entende? Por isso que eu falei, não necessariamente precisa de um grupo religioso, porque tem muitos grupos religiosos, mas quantos estão fazendo coisas erradas, estão passando magnetismo aí baixo, pessoal, de grupos religiosos? Quantos tem aí? Entende? Mas a Bíblia está aqui ensinando a você ter um magnetismo elevado, a você pensar, mudar o pensamento, mudar o comportamento. Então, ele está treinando você, ensinando você a manipular a energia do corpo e do seu corpo espiritual, do seu corpo físico. Você entende, pessoal? É isso que a Bíblia está passando para a gente. Mas as pessoas não estão entendendo isso. Porque ela entende como uma coisa religiosa, uma coisa. Porque foi o que a Matrix passou na cabeça dela. Entende? Aí, ó, vamos ler aqui para você ver por que tem magnetismo, né? João, né, 12, versículo 32. Vamos ler aqui o que é que diz aqui. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. 33. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então, é Jesus, né? Você entende? Então, ele diz que, e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, ele foi levantado aonde? Ele está dizendo que isso significa o significado da morte que havia de morrer. Ele foi levantado na cruz, não é isso? E eu tenho ouvido aí dizer, né? Tem até alguns livros aí, alguns que falam que Jesus, né, não morreu na cruz. Ele não foi crucificado lá. Então, o que é que João está falando aqui? Será que João está errado? João 12, 32, que ele ouviu do próprio Jesus dizer, e quando eu for levantado da terra, então foi aquele momento que ele foi levantado da terra, a todos atrairei a mim.
e dizia isto, significando de que a morte havia de morrer. Então, ele já estava falando para os discípulos antes lá: olha, eu, quando for levantado da terra, todos vou atrair para mim. E João ouviu isso, por isso que ele resistiu a isso. E ainda ele disse que dizia o significado da morte que havia de morrer. Entende, pessoal? Como agora esses pessoal fica dizendo aí, até já vi algum livro aí, né? Dizendo que não morreu, não foi levado à madeira. Então, como é que João ouviu isso dele? Ou João está errado e os outros está tudo certo. Entende, pessoal? É isso que eu estou falando. Você tem que ir de acordo com o Espírito. Porque não foi só João. Mateus falou, tem versículo lá, Mateus falando sobre isso. Entende? Você tem que ir de acordo com o Espírito. Quem é que está com a razão aí? Entende? Porque senão a gente vai ser enganado. Vai ser enganado. Entende? Temos que observar isso, né? Aí, o que é que a Bíblia diz mais sobre essa energia espiritual? Lucas 8:46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu poder, né? Entende, pessoal? Então, aquele poder que saiu foi visível, né? Porque foi quando aquela mulher tocou nele, que tinha um fluxo de sangue, e ela foi curado. Você entende a energia que estava sendo de Jesus ali? Mas ele disse assim: não, alguém me tocou aí, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu poder, né? Então saiu aquela magnetismo espiritual de Jesus, né? O qual aquela mulher do fluxo de sangue foi curada. Entende, pessoal? E foi uma coisa visível? Ninguém viu que saiu. Entende? Então, esse magnetismo, esse poder, é perceptível e invisível, mas a gente pode sentir ele. Né? Igual a mulher sentiu sendo curada, e quem saiu foi sugada a energia, como diz Jesus, foi sugada o fluido magnético, ele sentiu que saiu dele. Entende, pessoal? Então, tá falando tudo de magnetismo, a Bíblia. Quer ver outro para provar? Provérbio 25:28. O homem que não sabe controlar as suas emoções e vontade é como uma cidade com seu muro derrubados. Nossa, pessoal, você entende? Então, por que ele está falando que o homem que não sabe controlar as suas emoções e vontade, né? É o pensamento, né? É como a cidade com seus muros derrubados. Então, por isso que a Bíblia está ensinando a você controlar as suas emoções e seu pensamento. Para que. Qual é o muro que foi derrubado aqui? Foi derrubado esse magnetismo que protege tanto o seu corpo espiritual como o seu corpo físico, de doença, de influência maligna. Então, se você não tem o controle, não tem uma pessoa controlada que trabalha as suas energias, você, a sua cidade, que é, como é que se diz? É esse magnetismo que protege seu corpo espiritual e seu corpo físico, está derrubado. E aí, quem está derrubado, opa, o espírito que olha lá, opa, olha lá, ó, tá aberto, a casa está aberta, então vai invadir. Entende? Entende porque Cristo falou, disse assim, tinha que cuidar, porque se você não se cuidar,
o espírito que saiu aí vai voltar a encontrar a casa com o muro derrubado aí, as portas abertas, ele vai entrar de novo. Entende agora? Porque está falando de magnetismo. Porque espírito é energia, eletricidade, magnetismo e luz. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Tiago 1, versículo 19 e 20. Meus amados irmãos, tenha isto em mente. Olha aí. Seja todo pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio para falar. E tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Não produz o quê? Uma energia limpa, uma energia pura que você vai transmitir. Já pensou uma pessoa que transmite ira? É isso, pessoal. É por isso que eu tenho um pé atrás que essas lutas, negócio. Você vê ali, a gente fica olhando também aí que tá passando as pessoas discutindo, brigando com a outra. A gente até gosta de ficar olhando lá o pau comer. Então, tá passando, você está se alimentando de um magnetismo, de uma ira, né? Luta, essas coisas, as pessoas ficam lá na arena, vai. Então, o lutador lá tá com a ira, tá passando magnetismo para as pessoas. Entende? Então, não produz justiça de Deus. Ali não tem produção de justiça nenhuma de Deus. Por isso que ele diz, tenha isso em mente. Seja todo pronto para ouvir, porque a palavra vai sair com energia, principalmente se você sair com a palavra com a ira, né? E tardio a falar, e tardio para se irar, pois a ira do homem não produz justiça. Então, ele está mandando você controlar a sua energia. Você entende que está falando de energia aqui, pessoal? Você entende porque eu falei o texto lá que fala sobre o magnetismo? Então, ele está falando de um magnetismo que é produzido. É o quê? Você vai produzir o quê? Não vai produzir justiça de Deus. Como é que você produz justiça de Deus? Como é, pessoal? É fazendo o amor, alegria, né? Aí você está produzindo energia boa. Bons pensamentos, né? Fazendo bem para a pessoa, você está produzindo. Então, quem está com ira ali, você está produzindo, não produzindo justiça de Deus. Entende? Aí o que é que fala mais? Mateus 9, versículo 4. Conhecendo Jesus, seu pensamento, disse: por que você pensa maldosamente em seu coração? Entende, pessoal? Porque a maldade, às vezes você não colocou aqui nessa realidade, né? Mas só em você pensar, você já produziu um magnetismo, uma energia. Entende? Por isso que eu falei que não necessariamente você ficar em um grupo religioso, você está manipulando a energia, trabalhando a sua energia. Porque o negócio da gente é aqui, pessoal, é a gente manipular, trabalhar essas energias. Por isso que eu falo, irmã, medite, irmã, tira o pensamento, não faça isso. Porque não adianta você vai fazer as bagaceiras, depois vai lá para a igreja, você vai passar magnetismo ruim para as outras pessoas. E pior se o pastor estiver fazendo coisa errada, vai passar mais um magnetismo ruim ainda. Você entende? Porque Jesus, conhecendo o pensamento da pessoa, maldosamente, né, na alma dele, Jesus viu por causa do magnetismo dele que ele estava passando. Então Jesus leu aquele magnetismo e viu que era uma energia baixa. Entende? E era o quê? Pessoas religiosas, que era o fariseu. Foi por isso que Jesus falou isso. Entende que não adianta nada de
de um grupo religioso em que adianta é você manipular a energia. Você observar o que é para você fazer, você faz. Não interessa que eu tenho que ir para tal, o culto é 3 dias, eu tenho que cumprir 3 dias o grupo. Isso aí é coisa do homem. Entende? Se você não fazer nada disso e observar que você tem que ter um bom pensamento, manipular, você vai tá no magnetismo alto. É isso. Entende? Aí, o que é que fala? É Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui, ó, pessoal. Você vê que ele está falando de energia e as pessoas não entendem. Por que, que eu vou falar isso? Os evangélicos não vão entender. Nenhum grupo religioso não vai entender isso como energia. Por quê? O fruto do Espírito é. Então, o fruto, você já viu o Espírito dar fruto? Qual é o fruto que o Espírito dá? Você entende o que é a propriedade lá do Espírito que a gente leu? Eletricidade, magnetismo e luz, né? Então, é energia, magnetismo e luz, que é calor, né? Não é isso a propriedade do espírito? Então, se você está num espírito elevado, o que é que esse espírito vai produzir? Se você está num espírito baixo, ele vai produzir outro fruto. Qual é? As maldades, né? Isso todo mundo sabe. Ninguém precisa dizer. Mas ele disse, mas se você está no espírito, né? Você vai entender agora o que é estar no espírito. Você está vibrando nessa energia positiva, você vai dar o fruto do espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que lei é essa? A lei que foi botada como a lei da causa e efeito para você. Não existe essa lei para você. Se você está vibrando nesse magnetismo do amor, principalmente o amor, não existe essa lei, não vai lhe pegar. Você lembra que eu falei lá sobre a lei da causa e efeito? Tem um vídeo gravado, o qual eu falo sobre isso. O qual, se você vibrar no amor, essa lei não vai pegar você. Porque você vai estar dando esses frutos aqui, ó. Quem está vibrando no amor, pessoal, ele vai dar esses frutos aqui, paz, né, para bondade, feliz. Ele vai estar feliz, mansidão, domínio. As coisas daqui dessa realidade não afetam ele, porque ele já está vibrando o espírito dele. Então foi por isso que eu falei, pessoal, a sua felicidade, a sua alegria, as suas coisas já está dentro de você. Você não precisa de nada de fora aqui para lhe trazer felicidade. Você precisa o quê? É se conectar com a sua espiritualidade, o qual vai lhe trazer tudo isso aqui. E aí as outras coisas, o quê? Materiais que você vai ter, vai ser um complemento. É por isso que eu falei, só vai ser um complemento. Então, ele está falando de energia aqui. Para você vibrar, a frequência que você tem que estar. A frequência dessa aí do espírito. Você está no amor, você está vibrando no amor. Então, você vai dar esse fruto. E aí você vai ter mansidão, domínio próprio, né? O qual essas coisas não há lei. Então, não vai ter lei. Qual é a lei?
A lei da causa e efeito não vai pegar você. Que é a lei que rege essa energia. Porque se você lança uma energia negativa no ambiente, essa energia vai ter que vir para você. Então, ele está falando dessa lei. Entende, pessoal? Entende? E é o que muitos cristãos não entendem. Né? Até alguns que falam sobre isso, né? Que lá o espiritismo não entende tão bem. Está atraindo espírito de baixa vibração aí, para atrair magnetismo para as pessoas. Não está entendendo tão bem. Né? Tem muitos aí não entendendo, muitos religiões não entendendo. É isso que você tem que cuidar, pessoal. É por isso que você tem que se conectar com a sua espiritualidade. Não interessa se você vai para centro espírita, se você vai para o católico, se você vai para o evangélico, não interessa. Interessa que você se conectou com a sua espiritualidade e você está cuidando dos seus pensamentos, das suas emoções. Pronto. Quando você faz isso, você vai cuidar das suas energias, o qual você vai estar vibrando alto. Se você deixar o corpo, pessoal, você vai para lugares elevados. Agora, se você está vibrando baixo aí, mesmo se você está em coisas religiosas, aí, em vários aí, espírita, católica, evangélica, você está aí, mas está praticando coisa, está com a energia baixa, você perdeu o corpo, você vai para um umbral. Tá certo? Porque é assim que funciona a lei do espírito. É por isso que aquela apóstolo Paulo está falando lá, é a lei do espírito. Essa lei vai lhe pegar. Entende? Então você tem que vibrar no amor. Ele ensina, por isso que a lei do espírito é essa. Se você está nessa, não tem lei, não tem essa lei para você. Entende? Então você vai estar vibrando alto. Se você deixar o corpo, você está com Cristo, você está em lugares elevados. Hein? Se você está vibrando baixo, a lei vai lhe pegar e você vai direto para o umbral. Entende, pessoal? Entende agora o que é o magnetismo espiritual? O qual a energia que a gente está vibrando está passando para as pessoas? Ou queira ou não, pessoal, ou você tendo consciência ou não, você está lançando uma energia que está indo com o fluido, que é o Espiritismo fala, que é o fluido magnético, está passando para as pessoas. Você querendo ou não. Né? Ah, mas eu não faço parte de um grupo, eu não penso em nada, eu... Não pensa, você pensa. Então você está pensando bobagem aí. Qual magnetismo você está passando para as pessoas? Entende? Isso é uma análise para você ficar pensando aí nessa pergunta que eu fiz. Graças a Deus, pessoal, mais um vídeo voltando do problema das energias da internet, voltando a gravar aqui. Espero que vocês voltem a assistir os vídeos aí, né, pessoal? Estou aqui, pessoal. Não deixei ainda esse corpo, não fui arrebatado. Estou aqui, viu, pessoal? Alguns irmãos parece que estavam telefonando, não está em comunicação, porque estava sem energia, sem internet, sem nada, né? Mas voltando. Graças a Deus, pela glória de Deus, permitiu tudo isso, né? Energia, internet voltar, e estamos de volta. E agradecer. Tchau!